jeito. Situação. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio. Eu sou Aldo Melo, sou executivo de marketing. Eu sou Caio Florenço, corretor de imóveis. Maravilha, hoje nós estamos com o Amaury Júnior, porém não é o Amaury que você imagina que seja. Ele é psicólogo, especialista em educação especial no antigo SENI e hoje é atual Escola Estadual de Educação Especial. Amaury Moraes, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer Seja bem-vindo, estar aqui. querido. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a educação especial e tudo que abrange a educação. Maravilha, maravilha. Amaury, o caso é o seguinte, a gente geralmente começa pelo começo. A gente quer saber como é que você chegou a isso, que eu tenho certeza que você tem orgulho, até porque o pouco que já conversamos, você já comentou sobre, sabe? Isso perpetua na sua conversa. Como é que você chegou aí? Como é que você chegou até ser psicólogo e depois como é que você chegou? Como é que iniciou? De onde é Conte que a você sua veio? história. Você é daqui? Não, eu sou de Recife. Mentira! É. Não. Mentira, eu não tô acreditando nisso. Ninguém me disse que o cara era recifense que nem eu. Eu fiz minha formação em Olinda, na faculdade Humanas, né? E fiz psicologia. Na verdade, eu sempre tive um sonho de fazer sociologia na minha época de adolescente. Mas aí acabei passando na psicologia e pensei em fazer psicologia social. Mas eu acabei caindo dentro da psicologia educacional. E aí, quando eu fiz o concurso para Rondônia e vim para cá em 2003. Isso já foi muito rápido. Não, Peraí. Você já avançou anos aí. Dentro da minha formação de psicólogo, eu passei de muitos projetos dentro da faculdade, mas sempre projeto voltado para a área de pessoas com autismo ou então com psicose. Opa. Então eu já venho desde a minha formação trabalhando nessa área de educação especial. E quando eu fiz o concurso e cheguei aqui em Porto Velho em 2003, foi abril de 2003, eu cheguei aqui, fui assumir, né? E o rapaz lá perguntou qual área que você gostaria de atuar aqui em Rondônia. Eu disse, não, eu gostaria de trabalhar com educação especial. E fui encaminhado. Isso em 2003. Tinha alguma expressão aqui disso? Nós tínhamos já, dentro da SEDUC, tinha o projeto de educação especial, que eu fui trabalhar. E, comitantemente, eu trabalhei na Pestalozzi. Era um horário na Pestalozzi e outro horário na SEDUC. E o que era Pestalozzi? Pestalozzi é a associação, aliás, a Sociedade Pestalozzi, que trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Né? Ela trabalha exclusivamente com pessoas com deficiência intelectual. E eu trabalhei lá durante, se eu não me engano, 2 anos. Depois eu fui trabalhar na AMA, que é a Associação de Autistas, né? De pais e famílias de autistas. E trabalhei também, eu acho que 1 ano na AMA. E depois eu fui trabalhar nessa escola que eu estou atualmente, que é a Escola Estadual de Educação Especial Abinael Machado de Lima, que é a única escola do Brasil estadual de educação especial. Porque quando veio essa mudança para a inclusão, então todas as escolas que eram escolas estaduais e escolas municipais de educação especial, elas foram extintas. Então, a única escola no Brasil de educação especial do governo é aqui em Porto Velho. Por que Do Brasil, Brasil inteiro, só que... Lógico que tem as Pestalozzi, as APAES, as AMAs, né, que são instituições privadas, né, não são instituições públicas. Recebe dinheiro público e professores, né, mas não é uma instituição pública. A única pública de educação especial é a nossa escola. Mas por que foram extintas? Porque nessa mudança em 1994, teve a Declaração de Salamanca, que foi a declaração que instituiu
a inclusão de pessoas com deficiência no processo educacional. Então, eles privilegiam que as instituições têm que ser de inclusão. Então, esses alunos que eram de escolas especiais foram para o processo das escolas regulares. Sim, né? Verdade. Eu me lembrei agora que eu fiz a metodologia do ensino superior e falou sobre isso. E você falando me voltou à memória. Na verdade, eles tiraram as escolas específicas e fizeram uma inclusão nas escolas regulares. Desses alunos nas escolas regulares. Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, ainda existia a integração, que eram salas especiais dentro de escolas regulares. Isso. Que era um princípio, né? Você não pode chegar e misturar assim de uma vez. Né? Mas, na verdade, assim, a metodologia dessas salas especiais era trabalhar com eles, para quando eles avançassem, eles irem para dentro do processo de inclusão. O que acontecia é que eles permaneciam 1, 2, 3, 4 anos dentro dessas salas especiais. Então, estava acontecendo um princípio de integração de mentirinha, vamos dizer assim. Porque eles não avançavam nunca, né? Mas assim, eles não avançavam ou a instituição não avançava eles? Não, porque na verdade a história da educação especial era da exclusão, que eram essas pessoas com deficiência, com autismo, ficavam em casa e quando adulto iam para instituições psiquiátricas, né? O que acontecia de fato. No Brasil já existia a educação especial na época de Dom Pedro, foi o que surgiu a educação especial, mas eles trabalhavam muito mais os surdos e os cegos, né? Que era o Instituto Benjamin Constant. Mas depois surgiu as Pestalozes e as APAES, que são associações privadas que trabalhavam com pessoas com deficiência intelectual, que na época não eram nem chamadas de pessoas com deficiência intelectual, eram chamadas de deficiência mental, né? E depois eles incluíram tudo no mesmo bolo, na verdade, né? Mas de Dom Pedro até o início da Pestalozzi e da AME, da APAE, tem quanto tempo aí? Não, foi já no século XIX que começou já a surgir essas instituições. E essas pessoas eram colocadas dentro das instituições especiais, mas não eram colocadas dentro de escolas regulares. Integradas, afinais. Aí depois veio a integração, né, que era as salas especiais em escolas regulares, né, eles permaneciam naquelas escolas, naquelas salas, mas viu que não avançava. E aí depois veio em 1994, foi estabelecido através da Declaração de Salamanca, e o Brasil fez parte dessa declaração, que se comprometia a incluir todos os alunos com deficiência em escolas regulares. Exato, e fizeram todo um planejamento, com tempo, com prazo. Exato. Treinamento para professores, treinamento para orientadores, foi muito interessante isso. Exato, mas ainda hoje a gente tem muita dificuldade de incluir as pessoas com deficiências. Porque a gente só tem um grande problema, né, que as pessoas esquecem, são seres humanos. Só isso. As pessoas são muito complicadas. Acho que por conta do trabalho, né? Assim, eu sou pai de... Trabalho Chegou a hora. Falei. Chegou a hora. Pausa. Essa mesa vai fazer isso de vez em quando. Ela não tinha feito ainda, então ela fez a primeira vez. Ok. Espero que não faça mais. Não vai fazer mais não. Amém. É só uma vez. Eu sou pai. E eu sei que a dificuldade que a gente hoje... Ele ainda não iniciou na escola regular, né? Exatamente por conta de receio nosso. Porque a gente vê que... Eu sei que não vai existir também a escola perfeita. Mas é que a gente vê muita negligência referente ao cuidado de crianças com autista, a exclusão também, mesmo dentro da há uma exclusão, enfim, aí mas aí Mas ano que vem a gente já está preparando nosso psicológico para o próximo ano já. Porque tem a iniciar para o autista os atendimentos, incluir ele na creche, é muito importante, porque ele acaba tendo a oportunidade da relação interpessoal, Sim. que que o autista tem
a dificuldade, né? É Exatamente. uma característica do Uhum. próprio autismo, que é a dificuldade da interação social e a dificuldade da linguagem. Eu não sei se Demais. o seu garoto já fala, né? Ele fala, porém não se comunica. Entendo. Ele tem a fala, mas não é Não se uma com- fala Ele não se comunica. comunicativa. Não Entendi. tem. E aí, Isso é muito doido. entrar, ser incluído dentro desse processo educacional é importante o mais antes possível, né? Porque aí ele começa a interagir e a se socializar. Dentro na escola, não. Porque hoje ele tem as terapias, né? Todos os dias ele está na terapia. Iniciamos agora, salvo engano, tem 2 semanas, o ABA. Certo. Então, iniciamos o ABA, mas antes do ABA ele já fazia o acompanhamento com TO, com psicólogo, fonoaudióloga. E a gente está pensando agora em intensificar exatamente por conta com a fonoaudióloga a questão da fala dele. Ele fala, mas também não é perfeito, né? Tem 3 anos, mas a fala dele não é uma fala com uma pronúncia correta. Mas a gente está tentando, tá vendo aí se a gente consegue vaga, porque também é bem complicado, a gente percebeu que há um aumento, né? Parece que há um aumento, e aí a gente tem buscado aí. Acho que vai intensificar a fonoaudióloga para melhorar a fala dele. Eu indicaria a fonoaudióloga e o ABA, tá? A ABA já faz. Mas Junto, intensificar mais o ABA, É. tá? Porque hoje é o atendimento e o tratamento mais indicado para o autismo precoce. E é incrível que cada sessão, todos os dias ele tem sessão. Tem as terapias, todos os dias ele volta diferente, ele volta evoluído. Ele volta com um comportamento melhor. Todo santo dia. A gente pra mim, pelo menos pra mim, pra minha esposa, é perceptível, né? A melhora dele. Nada assim que é pra gente porque convive com ele. Mas quem olhar assim vai dizer que vai notar que ele é diferente mesmo. E hoje as escolas da prefeitura, uma grande parte que tem alunos autistas recebe o cuidador. Então, então o professor auxiliar dentro da sala de aula. Eu achei isso maravilhoso. Essa é uma das boas notícias sobre isso que a gente recebeu. Que a parte pública tem melhor estrutura do que a parte particular. Mesmo a escola mais cara, que a gente tá pesquisando até hoje, a parte pública da prefeitura, inclusive. Obrigado. Ela tá melhor preparada para lidar com essas crianças. Achei maravilhoso. Eu também acho. É uma da parte boa da educação aqui em Porto Velho, essa parte do município. Já o Estado, quando eles vão crescendo e vão para o 6º ano, né, que é o Fundamental 2, nós temos ainda um déficit de profissionais para trabalhar com essas pessoas, né? Já mais para a fase da pré-adolescência para a adolescência, né? Porque é o 6º ano, né? É o Fundamental 2. Complicado. E a prefeitura fica com o Fundamental 1. Mas a prefeitura hoje, se você chegar com um laudo de autismo, eles conseguem hoje um cuidador. Está mais fácil do que o próprio Estado de conseguir. Que bom. Verdade. Esse cenário da prefeitura de Porto Velho, você sabe me dizer se em outras cidades, capitais também são bons ou tipo, não, sai de Porto Velho, você chega em São Paulo é um problema, chega em Recife é um problema, eu não faço a mínima ideia. Tá, eu acho que temos um problema nacional. Generalizado, ok. Porque, na verdade, está aumentando muito o caso do diagnóstico. Eu tenho percebido isso. E aí eu não sei se é porque a família hoje está mais consciente de levar para os médicos e hoje está tendo mais diagnóstico ou porque estamos num momento que não existe uma explicação real ou racional para esse aumento. Pelo menos eu não conheço nenhuma explicação que diga por causa do tempo ou da geração, né? Mas eu acredito que a dificuldade é nacional. Eu já assisti palestra de profissionais de Curitiba e lá eles também têm muita dificuldade de conseguir
professores, auxiliares, como também cuidadores, né? Feito nós temos. E às vezes até poderia conseguir, mas falta profissionais capacitados. Ainda tem isso, capacitação. Falar nisso, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas a princípio, o meu conhecimento a informação que eu tenho é que o único lugar que tem esse capacitado desse tratamento de aba é a Neurokid, aqui na cidade. Eu não A sei. gente não encontrou nenhum outro lugar com com um profissional capacitado para fazer a aplicação desse tratamento. E aí lá eles são muito requisitados, muito. Pra gente conseguir lá, a gente demorou meses para conseguir iniciar o aba. Mas se tiver o conhecimento desse, traz isso pra gente também. Tá, mas a associação dos autistas, eles trabalham com aba também. ABA é uma metodologia. Isso. É uma metodologia. Achava que era uma instituição. Não. ABA é uma metodologia que trabalha aplicação comportamental. Não, é que tem o acompanhamento, né? E tem um específico para o autista, que é esse aba. Exato. Exatamente esse aba. Até onde eu sei, né? Por isso que eu disse, me corrija se eu estiver errado. A Neurokid é a única especialista nisso. A Neurokid, acho que é Neurokid que se fala, Neurokids, é a única especialista. Neurokids? Lembrei agora. Bueno. Agora eu entendi o que você estava falando. Eu não lembro, enfim. Os únicos especialistas em autista nessa aplicação nessa metodologia. Aí se tiver algum outro, eu realmente conheço e queria que você trouxesse pra gente. Se souber também, né? Tá, acabamos de achar um problema aí. Nesse momento é particular, tá? Imagino. Dificílimo de entrar lá. Eu imagino. É alguém faltar assim, de desistir e para poder conseguir, porque eles estão sempre buscando ampliar, né? E não tem como, né? Precisa de profissionais capacitados. Exatamente. Olha aí uma oportunidade de mercado. Me diga uma coisa, por que a única escola sobreviveu ao Acordo de Salamanca? Aqui no estado foi uma questão de resistência ou era mesmo caso como, por exemplo, o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que sobreviveu porque ele deu certo. Os gestores, as pessoas confiaram, tanto que existe. Inúmeros bancos estaduais sumiram porque era só lavagem de dinheiro, roubalheira e afins, e o Banrisul deu muito certo. Foi esse caso ou é um caso de resistência? A gente discute isso, eu acho que diariamente na nossa escola. Porque na verdade, eu vou colocar o meu pensamento. Eu acredito que seria melhor que a escola se transformasse num centro educacional. A história do SENE, que era um centro educacional, e dentro do centro você pode ter profissionais da saúde, né? Você pode ter fisioterapeuta, pode ter neurologista, pode ter pediatra. E você pode casar a área educacional com a área de saúde, também com a área social, porque você pode ter assistência social dentro de um centro educacional. O que mudou para o SENE se tornar uma escola foi uma questão só de recursos, porque quando o governo instituiu a questão da inclusão, o governo federal, o MEC, disse que só ia passar o recurso para as escolas. Tá? E não para centros educacionais. E aí o SENE se transformou numa escola para receber esses recursos do governo federal, né? E aí se tornou escola. E aí se abriu salas de aula como escola regular, né? Do 2º ao 5º ano. Mas perdemos também a área da saúde, porque a área da saúde não pode estar dentro de uma escola. E aí se tornou uma escola. Eu gostaria que se tornasse um centro educacional. Tá? Que é muito mais abrangente. Exato. E a gente iria ter um trabalho melhor para esses alunos, né? Porque o nosso público é de 14 anos acima. Nós temos alunos que fazem parte da instituição há mais de 10, 15 anos. Então, são alunos que dificilmente iria para a inclusão e iria dar certo no processo de inclusão. Então, são alunos para ficar em centros educacionais, ter atendimento de saúde, ter atendimento social, ter atendimento de arte, como
teatro, como música, como capoeira ou algum outro esporte, e não uma escola. E aí os meus colegas que defendem escola vão ficar chateados comigo. Pontos de vistas. Qualquer Mas coisa, vem aqui, vamos debater sobre. Mas aí eu defendo que a escola se torne um centro, e aí é que a gente vai buscar recursos hoje. Hoje tem muitos recursos dos deputados estaduais, dos deputados federais, que a Pestalozzi, as APAES conseguem, e esse centro poderia se tornar uma associação, que nós temos uma associação, e essa associação poderia trazer esse recurso para esse centro. Recurso. Outra forma. Então, não existe nenhuma forma de lobby prevista para mudança na legislação para que o centro educacional possa receber recurso, aí vocês saem de escola e voltem para centro? É só questão política. É só vontade política. Mas aí, até então, a gente tem que esperar a mantenedora, né, que é a SEDUC, se pronunciar em relação a essas questões. Que, na verdade, se parar para analisar na questão política, fica muito confortável ele ser escola e ter uma associação captando recursos, porque daí todos os deputados federais, senadores, mandam para cá recursos e isso meio que vira uma compra de voto. Não estou afirmando que isto é o que acontece, mas eu estou dizendo que isto é um cenário bem possível e plausível de acontecer. Porque se fosse direto pela educação, seria obra do governo estadual. Como é o que acontece hoje. Não, mas eu tenho que ter uma associação captando recursos, então tem um outro deputado, tem um senador mandando, entre aspas, comprando. Fica muito tênue a questão populista, né, de você enviar recursos por um propósito ou enviar recursos na tentativa de ganhar esse público. É tenso isso. Mas é um processo que não tem como fazer uma dicotomia, não. Exatamente. O político que consegue dissociar o recurso para uma associação vai ser bem visto dentro da comunidade, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Mesmo que seja como propósito ou mesmo que seja como populismo, você não tem como. É muito difícil você distinguir isso. Mas eu acredito que no final das contas quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o público. Exatamente. Que está precisando, né? Que é o público, é a comunidade de pessoas autistas e deficientes. Perfeito. Então, o fim, quem quer votar ou não, vai de cada um. Mas o fim é o que importa. É o que importa, né? É favorecer esse público que é carente. A grande maioria da nossa escola, a família, são famílias carentes. É extremamente carente financeiramente. Então precisa de uma escola estruturada para poder deixar os filhos, né? Sim. Então, Você comentou que vocês trabalham de 14 anos em diante. E você também comentou que tem alunos que estão há 15 anos. Certo. Temos aí 29 anos, tá Exato. certo isso? Não, sim, nós temos alunos aí dentro da escola que na idade são mais velhos do que eu. Eita. Não imaginava isso. Se você chegar na nossa escola, a nossa escola fica ali na Amazonas, próximo à Escola Padrão. 6492 é o número na Amazonas. Fica no bairro Tiradentes. Fica bem próximo da Escola Padrão do município, né? E ele está de portas abertas para receber. Mas o nosso público tem até idosos, né? Tem... Caramba, não imaginava. E aí, quando a gente pensa em dizer e determinar, não, chegou a época dele sair da escola, mas ir para onde? Tá? Ir para onde? Se não existe um centro existe o centro do idoso, poderia existir o centro para pessoas com deficiência, né? E aí receber esse público, porque se sair da nossa escola, ou fica em casa, isolado, né? E a gente sabe que é importante essa relação, essa interação social, de ter amigos. Eu já vi alunos que saíram da nossa escola e entrou no processo depressivo, porque só fica em casa, os pais precisam trabalhar, né? E os pais às vezes
ficam com o responsável, porque os pais já faleceram, porque já são com 30, 40, 50 anos. Os pais já faleceram, tem que ficar com os responsáveis, né, que são irmãos. E fica sem um local para ser atendido, né? Então, tem que existir algum local para ser atendido essas pessoas que envelhecem ou que estão envelhecendo com deficiência. E vai precisar de assistência eterna, né? Agora que eu estou entendendo a profundidade do buraco. E aí eu falo da questão de trabalhar não só os pais e essa pessoa, mas trabalhar a família, assim, os irmãos dessas pessoas com deficiência, né? Porque provavelmente os pais morrem, né? E ele tem que ter um cuidador, uma pessoa responsável. Então, quando a gente trabalha na nossa escola, a gente trabalha também com os irmãos desses alunos, né? Porque tem que também conscientizar que existe uma responsabilidade pós-morte dos pais, né? Eles têm que dar um suporte para essas pessoas com deficiência. Então não é só trabalhar o pai mas trabalhar a família que o cerca, né? Os tios, porque se não tiver irmãos, tem que trabalhar com alguém que dê um suporte. Vou fazer um paralelo. Será que é por isso que criou-se tantas vagas de emprego para pessoas com deficiência, com autismo e afins? Porque quando a pessoa sai de um centro desse, que ela tem todo o amparo, tem distrações, tem treinamentos, tem metodologias e afins, ela vai para casa, fica fazendo nada. Será que é por isso uma reinclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, para que inclusive divida essa... Como é que eu posso dizer, de uma forma que não seja pejorativa, essa carga de atenção que precisa ser dada? Então, divide com a empresa em um determinado horário de trabalho e divide com os irmãos, com os pais. Será que é por isso? Eu acho que quando se criou a inclusão, a ideologia inclusiva, também veio junto a inclusão não só educacional, como também a inclusão social e a inclusão profissional, né, dessas pessoas com deficiência. Lógico que a inclusão profissional atinge muito mais as pessoas com deficiência física, as pessoas com deficiência, os surdos e as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, do que as pessoas com deficiência intelectual. As pessoas com deficiência intelectual têm muita dificuldade em inserir dentro do mercado de trabalho, porque às vezes precisa de fazer teste, fazer provas, e essas pessoas com deficiência intelectual têm muita dificuldade de ser inserido dentro do mercado de trabalho. As pessoas com autista, aqueles de nível leve, né, que pode ser inserido dentro do mercado de trabalho, eles conseguem. Mas nós temos a grande maioria dos autistas de nível 2 e nível 3, que antigamente chamavam moderado e severo. Essas pessoas vão ser dependentes da família o resto da vida, né? Eles não vão ser inseridos dentro do mercado de trabalho porque eles não têm a capacidade de são muito, eles não têm autonomia, né? Eles não têm autonomia, eles precisam de suporte, né, familiar. Demais. Isso é muito sério, muito sério. Não sabia, não tinha noção da profundidade desse assunto. Cheguei a esquecer a pergunta que eu falava. Mas é bem complicado mesmo. O meu filho, a gente está na investigação de saber qual é o nível dele. A gente acredita ser leve porque ele tem um comportamento bem legal, é muito difícil ele ser antissocial, né? Vamos dizer assim. Mas ele brinca, ele olha nos olhos, ele é muito fácil dele se socializar, mas a gente sabe que vai ser bem difícil a parte da inclusão, essa interação, principalmente eu já estou me preparando para de repente na futura ele depender somente de mim mesmo, mas me preparando para isso psicologicamente e também para cuidar dele, né, financeiramente, né? Porque
De repente, eu não sei, quando a gente fez a nossa entrevista lá, foi falado que é possível o grau dele aumentar também. Que não existe uma estabilização. Ele vai ser sempre grau 1, sempre grau 2. Pode ser que ele pode ser que no decorrer do tempo ele aumente, mas ele pode ser que ele diminua cara com de grau tratamento, 3. mas também depende muito do rol familiar, de como ele é tratado em casa. A gente faz de tudo para poder incluir ele em tudo. Basicamente em tudo. A gente interage com ele, ensina. Como se estivesse ensinando. Eu tenho 2 filhos. O mais novo, que vai fazer agora 2 anos. E a gente ensina basicamente igual. Inclusive, o mais novo, segundo a gente acha, né, o achismo, né? A gente acha que ele só não fala porque o mais velho não fala. Ele fala. Qual a idade do mais novo? Vai para 2 anos agora. O pronunciar das palavras dele é igualzinho do Samuel. Samuel é o meu filho mais velho. O Samuel ele fala algumas palavras, canta todas as músicas, mas ele não se comunica. Quando ele quer alguma coisa, principalmente de comer, ele me puxa pelo braço, não fala nada, me puxa pelo braço e me leva a algum lugar. O Lucas, que é o mais novo, não tem esse comportamento, não tem o autismo. Ele tá fazendo a mesma coisa, só que ele me puxa sem destino nenhum. Ele só puxa por puxar. Ele só me puxa sem destino nenhum, não sabe pra onde vai, só por causa do comportamento do mais comportamento, velho. Só isso. E as palavras também estão saindo praticamente iguais. Você falou uma coisa importante que eu fiquei na dúvida agora. Ele não olha, ele olha nos olhos. E aí me remete às características e as pessoas, as características dos seus alunos e quais são os tipos, quem são as pessoas que você atende e quais são as características, porque eu não sabia dessa parte de olhar no olho. Não, é todo inclusive não tem um exame que, não é? Não tem um exame que diagnostica o autismo. É praticamente no olho. O diagnóstico assim. É clínico. Comportamental. Exato. Comportamental. É através da observação que você, caindo dentro daqueles critérios, que você vai fazer o diagnóstico de autismo, né? E o exame que se faz é para descartar outras síndromes, outros transtornos, né? Mas basicamente o diagnóstico é clínico. O nosso público na nossa escola são pessoas com deficiência intelectual e tem autista. Que é o oposto. Não, na verdade, existe autistas com deficiência intelectual. Isso já está complicando. Bora lá, vá na mãe. Veja, porque o nosso público tem que ter deficiência intelectual. Nós não temos autistas leves, porque os autistas leves é para estar dentro de escola regular. Uhum. Né? Se a inclusão vai ser boa ou não, é outra questão da escola regular. Certo. Os nossos autistas são autistas moderado para severo, né? 2 e 3. Justamente esse público que a escola regular não consegue receber. Uhum. Ou não consegue fazer um trabalho eficiente. Sobre essa questão do olhar no olho, que é uma característica do autista, não fixar o olhar no olhar do outro, né? Tem que ver a questão da receptividade. Se você fala assim, fulaninho, ou João, ou como é o nome do menino? Samuel. E Samuel olha no seu olho e depois ele desvia e fica fazendo um olhar amplo para o ambiente, isso não é olhar no olho, tá? Olhar no olho é fixar. Quando você diz, Samuel, olha aqui para mim, ou essa caneta aqui, e ele olha e fixa o olhar, né? Se ele olhou no seu olho e depois faz o olhar amplo, né, do ambiente, isso não é fixar, né? Isso não é olhar no olho, né? Pelo menos para o diagnóstico do autismo. Entendi. Então, a gente tem alguns mitos no autismo, né? De olhar no olho, então... Tem autista que olha no olho, tem autista que não vai olhar no olho. Não existe uma regra, inclusive. Né? Porque, na verdade... É um somatório de fatores. Tem a parte do diagnóstico, né? São os critérios de diagnóstico, e tem a pessoa com autismo, que é diferente, né? De um autista para outro, são pessoas diferentes. São pessoas com personalidades diferentes, né? São pessoas com características diferentes. Mas o autismo, ele traz uma carga genética muito grande,
tá, Caio? Ele traz essa base genética para ser autista. Eu sempre, quando eu atendo os pais, eu sempre peço para observar os outros filhos, né? Porque a carga genética é forte para o diagnóstico do autismo, para ter autismo. Tá? Então, existe uma carga genética aí. Então, mas observa o garotinho menor. Uhum. Tá? Já estamos observando. Observa. Porque não necessariamente ele vai ser autista de um irmão autista, mas pode ter TDAH, pode ter atraso de linguagem, tá? Porque faz parte da genética assim, dos pais. Eita. Né? Não trazendo a culpabilidade, né? Porque aí, na verdade, a gente carrega né? nossa carga genética, né? Entendi. E chega um momento que pode acontecer. Mas aí tu observa o menor. Tá? Mas é bem diferente. O comportamento deles são bem diferentes. Alguma coisa realmente é imitar mesmo. Mas o comportamento. Mas vou dar uma investigada a mais aí. Mas sem ansiedade, tá? Desculpa. Nada. Pra não criar ansiedade aí. Vamos. Deixa eu ligar aqui pra minha mulher, peraí. Outra coisa, é possível a pessoa reduzir com grau 2 para grau 1, por exemplo, no autismo, lá na escola? Tem ou não? A escola não faz isso, mas tem instituições que fazem? Tem. Na verdade, a gente já recebe alunos com 14 anos, então ele já deve ter sido trabalhado, ou era para ser trabalhado logo na idade precoce, né? Com seus 2, 3 anos, feito o Caio está colocando Samuel, para ser trabalhado nessa idade. E aí sim, pode realmente sair do moderado e chegar ao nível 2, que é o leve. Né? Sair do nível 2 para o nível 1. Pro nível 1. Né? Porque se consegue desenvolver a linguagem, não só a fala, mas a linguagem. Né? A comunicação. A linguagem funcional, que é a linguagem de você pedir água porque você está com sede. Né? Entendi. Às vezes fala água, mas não tem essa palavra água num contexto totalmente diferente. Aleatório. Ou então pode dizer a palavra sala, né? Ele está perto de você e faz sala. Né? Isso não é linguagem, né? Funcional. Isso é só uma palavra, né? Solta aleatoriamente. Se ele diz eu quero água, porque normalmente no início autista ele usa o pronome, ele não usa o nome dele, aliás, ele não diz eu quero água, ele usa o nome, né? Samuel quer água. Ele usa em terceira pessoa. Inclusive ele quer água, ensinado, né? É ensinado para que ele fixe o nome dele. Exato. E entenda que a gente está falando com ele, porque só falar para ele não tá nem aí. Ele tem uma dissociação, como tanto falam do nome dele, do pronome. E aí ele tem uma dissociação do que é ele e o nome dele, que bizarro. É porque eles levam tudo de forma muito literal, né? Exato. Muito literal. Então, para ele entender, tentando ser específico, para ele entender que a gente está falando com ele, a gente tem que falar o nome dele. Só que aí, por ser muito literal ele vai repetir, ele vai falar eu, ele vai falar Samuel quer água, entendeu? Não fala eu quero água, e Samuel quero água, entendeu? E os autistas têm muita dificuldade, né, dessa questão de figura de linguagem, né? Quando você diz vai chover canivete, ele vai entender que vai cair canivete do céu pro chão, né? Então eles têm dificuldade nessa... Sarcasmo, ironia, é meio complicado de entender. Eles têm dificuldade, e não só dificuldade de entender, como também não fala, né? Ironia, eles não se comunicam através de ironia, não utilizam figuras de linguagem. Então eles... Que massa. É muito... Nem tanto. Não, tô aprendendo pra caramba. Tanto que o trabalho, o ABA trabalha com concreto, né? Não trabalha com a subjetividade, trabalha com concreto, com materiais concretos, para ele começar a associar. Quando vai falar sobre ir no banheiro, alguns autistas, você tem que mostrar a figurinha do banheiro, né? Para ele associar que aquela figura
a ação de ir para o banheiro, né? Quando vai para o recreio, você usa a figura do lanche, para ele associar que aquele horário é o horário do lanche. Não, então, mas os autistas leves já conseguem fazer essa... Não, tem autista leve que tem empresa, já é rico, cara, tem É. vários níveis, assim, de É. pessoas. Eu acho massa pra caramba, porque eu achava que realmente o mínimo grau possível já atrapalharia muito a vida da pessoa, mas existem metodologias, existem instituições, existem um apoio, existe amparo, existe toda uma rede para apoiar o cara. Pô, perfeito. Hoje tá sendo muito conhecido, né, a questão do autismo, né? Mas eu acho que as políticas públicas não só podem reduzir a questão do autismo, porque hoje tem uma força política forte e tal. Uhum. Nós temos aí uma gama de pessoas com deficiência intelectual que não está sendo também trabalhada ou observada dentro da sociedade, né? Quais são as características dessa pessoa com deficiência intelectual? Por mais que o nome seja bem subjetivo. Sugestivo. Na verdade, tem a capacidade de aprender, né? Tem um déficit de aprendizagem, tanto nas questões formais da educação, como matemática, português. Eles têm muita dificuldade, né? Uma grande maioria não sabe ler e não vai aprender a ler. Caramba! A deficiência grande. Porque existe a dificuldade de aprendizagem. Exato. Né? Que existe a pessoa com deficiência. Com deficiência. Né? Dificuldade eu tenho. Eu leio uma página, às vezes eu termino e digo, mano, não entendi, foi nada. E às vezes não tem nada complexo, só que realmente eu tenho uma dificuldade, então eu tenho que ler novamente. Talvez dificuldade de concentração. De concentração, claro, óbvio, mas aí não é deficiência. A deficiência é uma coisa e dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, como chamam hoje, né, de transtorno de aprendizagem, é uma coisa diferente da deficiência. A deficiência está lá no cérebro, né? As sinapses não encaixam, né, e eles não conseguem aprender. Tem uns que não conseguem ter noção monetária, né, e não vão aprender. Tem uns que conseguem já ir lá no banco com seu cartão, porque a grande maioria recebe o benefício, né? Vão no banco, conseguem tirar o dinheiro e tal. Mas uma gama de pessoas com deficiência nunca vai aprender a questão monetária, né? O valor monetário. Então, são essas pessoas que estão lá na nossa escola. Isso é um tipo daquelas pessoas que trocam a nota de 50 por 2 de 2, porque tem mais. Tem ingenuidade, né? Porque as pessoas com deficiência têm ingenuidade, né? Eles não amadurecem também psicologicamente, né? Então são essas pessoas que também precisam de apoio. Faz sentido. Das políticas públicas, né? Falar em política pública, a escola que o senhor cuida, ela recebe apenas recurso público? Existe alguma... Não, nós temos a escola e temos a associação, que se chama APACENE, Associação de Pais do SENE, né? Uhum. Através da APACENE a gente já conseguiu 50 mil do Criança Esperança. Uhum. A gente já conseguiu um carro através da Assembleia Legislativa. Já conseguimos uma sala de informática. Então, a escola não pode conseguir esses recursos, né? A escola, mas a associação consegue. Né? A lei permite a associação. Então, nós temos a associação dentro da escola estadual. Que aí ajuda a complementar alguma coisa. Sim. Tanto a merenda, uma parte da merenda é através da associação, né? Através do governo estadual. E hoje vocês têm algum parceiro de algum privado? Não, empresa não. Não? Não, empresa nós não parceiro temos. É a associação. Não, então, exatamente da associação. Na associação existe algum parceiro? Não, de uma empresa específica, não. Que abraçou e adotou a associação. E como é que é feita a captação desse recurso junto à associação? Tá, tem um pessoal da associação, né, que concorre aos projetos. Tem muito projeto da Assembleia Legislativa. Tem muito dinheiro, viu? Tem que correr atrás e tem que saber o caminho, mas tem dinheiro. E aí através de deputados, que eu não vou
citar o nome porque tem 1, 2, 3 deputados Ué? que conseguem. Pode citar o nome, inclusive Mas chamamos eles aqui. Pois é, porque aí no caso... Já sei, Mariana Carvalho foi o que mais fez no estado nos últimos anos. Quem mais? Não foi, ó, não foi ela. Na nossa escola não foi ela. Ah, na sua escola. Não, porque esses nomes têm que ser ditos. Porque Pois se é. há uma conta, esses nomes têm que ser ditos. Quem Sim. for. Agora, se for... Por que você não quer dizer? Porque eu sou da escola, né? Eu sou da escola. Tá Pode bom. político, Tá pode. ok. Mas pode trazer o pessoal da associação, que eles não fazem parte da escola. Olha aí, ó. Aí eles podem falar. Ele fica atrás, ó. Fica ali do lado aqui. Aí eles podem falar. É, porque quando fala de político, fica sempre nessa linha tênue que eu sempre comento, né? Mas, pô, se o cara fez coisas boas, tem que falar das coisas sim. boas que ele fez. Se ele fez coisas ruins, você tem que falar também, tem que cobrar. Essa é a função do político. As pessoas ou idolatram ou odeiam, não é assim que funciona, cara. É osso. Me diga uma coisa, o centro, a escola tem algum tipo de certificação? Tem algum tipo de certificado de diploma ao final? Ou nunca, as pessoas dentro nunca saem? Tá, Como é que funciona isso? A nossa escola é do 2º ao 5º ano. Então, quando eles saem do 5º ano, eles têm que ir para uma escola... Pela idade, eles já vão cair no EJA, né? A educação de jovens e adultos. Os EJAs aqui em Porto Velho são noturnos, então os pais acabam não colocando eles no EJA. Ou então, o Padre Moretti é a única escola que tem um EJA diurno. A minha sogra era Integral, na verdade, diretora. né? Bem integral? Dia e noite lá? Ou só diurno? Não, tem noturno também. Tá, Lá. integral. Mas aí a metodologia do EJA da escola, ela é para pegar o material e levar para casa. Se eles são Sim. deficientes intelectuais, Não vai adiantar de eles nada. não vão conseguir Vou falar com ela. dentro dessa Mas ela não tá mais lá, metodologia. não. Ela já foi embora da cidade. Então, eles têm, quando eles saem da nossa escola, eles não conseguem ser incluídos em escolas regulares, porque cai no EJA, o EJA noturno, o EJA no Padre Moretti, que acaba tendo dificuldade também de ser incluído, porque a metodologia não contribui para eles, né, com deficiência intelectual. E eles acabam saindo da nossa escola especial, indo para a instituição especializada. Então ele sai certificado, pronto para ir para um ensino médio e não consegue avançar. Para o Fundamental 2, que é o 6º ano. Ah, pro 6º ano. É porque ele sai do 5º e vai para o 6º ano, que é o Fundamental 2, mas aí eles têm muita dificuldade de ser inserido no Fundamental 2, que é o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Né? Eles têm muita dificuldade. E acaba voltando para a instituição especializada. O que está acontecendo com os nossos alunos? Sai de uma escola especial e volta para Pestalozzi ou para Pai. Volta para uma instituição especializada. Então tem uma falha aí, né? Eles não conseguem ser inseridos dentro da inclusão educacional, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Tem previsão? Isso não deve ser de hoje, né? Essa sempre, falha. Sempre. Você que está no meio, tem previsão de corrigirem essa falha, mudarem o EJA? Tem algum lobby acontecendo? Algum projeto, alguma coisa? Um projeto? Existe uma dificuldade de se colocar EJA pela manhã, porque já que é uma educação de jovens e adultos, para pessoas que trabalham. O jovem adulto está trabalhando e o EJA acaba sendo o horário noturno. Né? Faz corte de gastos. Faz sentido ter um negócio aberto que ninguém vai. Mas de repente faz sentido ter uma turma específica em uma determinada escola durante o dia para esse tipo de público. E não uma escola. Sabe? Eu acho que o que não falta é soluções. O que falta é interesse político em resolver a situação. Mas mas se for para abrir uma sala só para pessoas especiais, aí também não tem nenhum sentido, né? A nossa escola poderia fazer um EJA especial. E por quê? Mas a questão não é essa, a questão é a inclusão. Inclusão. A questão é a inclusão. Porque se o problema é inclusão, dentro da mesma escola está incluso. Não. Tá confundindo minha mente. Não. A inclusão, no caso, você fala na sociedade, fora da escola. Sim. Não, a inclusão educacional com pessoas sem deficiência.
Porque Tá. se Aí não teria como. você faz uma instituição só pessoas com deficiência, isso não é inclusão. Tá? A nossa escola não é escola inclusiva. Tá? A gente faz um trabalho para que ele seja incluído futuramente. Tá? Mas a nossa escola é uma escola, não é uma escola inclusiva, porque a nossa escola todos são deficientes. Agora Tá? eu entendi. Quando a gente fala em inclusão, é incluir em escola regular onde tem pessoas sem deficiência. Entendi. Tá? E aí é a dificuldade de incluir o nosso público adulto em escolas regulares. Regular. Tá? Porque, já que são adultos, eles vão para o sexto ano. Sexto ano são alunos de 11, 12 anos, Não dá. em média. Né? Os nossos alunos são adultos, eles não cabem dentro dessa sala. Vai ter Né? um grande problema, porque o pessoal novo não vai compreender isso. E eles vão ficar deslocados dentro desse processo. Né? Naturalmente, Inclusivo. eles serão exclusos da situação. Naturalmente. Porque não vai ter como. Caramba, que problemão. E fora a questão do bullying, né? Que as pessoas com deficiência e com autismo sofrem dentro de escola, né? E aí, às vezes, o trabalho que é feito de bullying em escola é um trabalho muito focal. Ele sofreu bullying, vamos trabalhar com essa turma, né? Mas não com a instituição. O trabalho de bullying tem que ser um trabalho com a comunidade geral, escolar. né? Tem que trabalhar desde do profissional que fica no portão até a merendeira. Né? Tem que trabalhar os professores, tem que trabalhar todos os alunos, tem que trabalhar a família, né, desses alunos, porque o bullying tem aquele que pratica o bullying, né? Tem os alunos, o aluno que sofre o bullying, e tem os alunos espectadores, né? Os que assistem o bullying. Eu já participei dos 3 já. Já bulinei, já fui bulinado muito, e também já fiquei só olhando. E geralmente, não os alunos com deficiência, mas os alunos tidos normais, quando sofrem bullying, eles fazem bullying com o mais fraco. Sim, é esse o objetivo do cara que tá bulinando, né? É uma forma de se mostrar superior. E o trabalho tem que ser um trabalho coletivo, né, com a comunidade escolar, porque senão fica só aquele trabalho focal. Ele sofreu bullying, mas aquele outro que está fragilizado vai sofrer também. Né, eu diria, até dos pais, da educação dos pais para com seus filhos, que respeitem os demais, que eu não tive, mas hoje eu entendo, né? A minha solução era bulinar os outros. Era osso, hein? Tanto que eu detestava a escola. Detestava. Nossa, era horrível. Ainda mais nordestino, cresci fora da minha cidade. Imagine, quão gostoso não era estudar. Tanto que eu larguei, né? Eu larguei no primeiro ano. Depois que eu repeti na quinta e no primeiro, e depois eu conto essa história pra todo mundo falando, nossa, mas nem parece. Eu disse, pois é, mas não é a escola regular que vai formar um profissional. Eu cresci... Ele repetiu que é pra confirmar que... Não, eu repeti porque era burro mesmo. Ponto. Não prestava atenção. Claro, tinha uma deficiência... eu tinha um problema, um déficit de atenção generalizado e desinteresse. Tanto que até hoje eu amo estudar, eu vivo lendo, eu vivo procurando essas conversas, eu aprendo muito, falo muito. Falei na minha turma que eu estava dando aula, inclusive, que tinha um cara com um probleminha, um déficit de aprendizado, que eu ia até comentar, esqueci, que o pessoal falava assim, nossa, você largou a escola? Larguei porque eu não aguentava mais, não conseguia progredir, eu vi que não ia progredir. Terminei o ensino médio no Enem, em 2015, super atualíssimo, né? Muito próximo. Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. Não sei. Dá não. Dá não? Aí, da minha faculdade em diante, que aí eu cresci vertiginosamente, assim, porque eu entendi, gostei da minha área e comecei a estudar que nem maluco. E até hoje eu não parei, na verdade, né? Aí o pessoal acha que eu sou... nem acredita que eu larguei o ensino. Eu larguei. Não dá. É horrível. Frustração e repetência é a causa maior do abandono. Pois é. Eu larguei no primeiro e fui escolar. Trabalhar e fazer técnico de noite. Eu disse, um dia eu termino isso, de algum jeito. Aí tinha aqueles provões na época, porque eu não aguentava mais aquilo, pô, era horrível, não aprendia nada. Tanto que hoje eu vejo matemática básica, eu fico, essas coisas que eu acho que eu
pulei, porque eu não lembro disso não. Mas a gente aprende de outras formas. Tem livro, tem YouTube, tem 1.000.000 de formas de aprender. O que não pode é deixar de aprender. Deixa eu voltar. Eu tive tem a deficiência... Não, mas aí você percebe antes. E o meu problema não era aprendizado, era concentração e interesse. Tanto que as pessoas diziam que eu era desenrolado, mas ensino médio, para mim, era a maior perda de tempo aquilo lá. Voltando, eu tava dando aula pelo IFRO de empreendedorismo. Eu tive um aluno que ele tinha uma certa dificuldade de expor. Ele até, tanto que o pessoal tirava onda. Nossa, fez o fulano falar em sala. Ele tava até meio que tirando onda, já tava bem soltinho. Porque eu tenho uma metodologia que eu gosto de deixar o povo meio solto. Isso passa às vezes do limite da bagunça, mas eu controlo de novo. Mas é bom porque todo mundo se solta e quer interagir. E é esse o objetivo para mim, né? Aí ele já tava falando e tal, tava bem desenvolto, vamos dizer assim. Só que na hora de fazer a prova super simples, questão aberta, só o que ele descreveu, que foi o que ele entendeu daquele assunto específico, não desenvolvia, cara. E para ele escrever alguma coisa, você tinha que ajudar e falar letra por letra da palavra. Ele não escrevia casa, escreve casa, ele não escreve. Tem que dizer C-A-S-A. Aí ele vai escrevendo, espaço. E eu disse, cara, temos um desafio. Eu levei para coordenação, nem a coordenação me ajudou direito no que fazer. Eu tive que... Denúncia. Não, mas daí é um outro quesito. Eu tive que conversar com ele para tentar extrair informação, porque até para comunicação ele também trava. É como se batesse uma vergonha muito grande nele, assim. Então, conversando devagarinho e trocando informação, concorda, não concorda, eu consegui entender que realmente ele sabia, ele não conseguia expor aquilo. Sim. Sabe? Eu disse, caramba, que foi assim, quando terminou, eu disse, nossa, que quando chegava, né, nesse quesito de olhar para esse aluno, era um peso muito grande, porque eu tive assim, vi pouca coisa sobre como resolver esses problemas e nunca tinha passado por isso. Então, para mim era muito remoso resolver esse problema. Quando a gente terminou, que deu a nota final e tal, e na hora de ir embora, ele estava indo com a família, né? Daqui a pouco ele voltou sozinho com um sorriso, tipo assim, um sorriso de agradecimento, e me cumprimentou, obrigado e tal. Disse, não, pô, tamo junto, obrigado. Eu que agradeço, né? Aprendi mais uma de como resolver um problema. Que realmente o problema dele era eu não sei qual era, eu faço essa pergunta para você. Pessoa que não consegue se comunicar, não consegue escrever, não consegue formar uma palavra, ela se enquadra no quê? Dislexia, normalmente dislexia. Ele tem dificuldade de agrupar palavras, letras e sílabas e formar palavras. Talvez tenha dificuldade de troca M, N, troca R, S. Então, provavelmente ele deve ter dislexia, né? E nunca foi diagnosticado porque senão dentro a mãe dele teria me dito, né? E dentro da escola foi passando até ele chegar no IFRO. Eu não sei se ele entrou por prova ou foi por currículo. Provavelmente por currículo, né? Por nota. É um programa, na verdade, temporário. Aí você se inscreve e tem uns pré-requisitos que você passa. É um programa de empreendedorismo, então qualquer pessoa poderia fazer, sabe? Tinha umas características, a gente está em situação de vulnerabilidade, que é uma característica desses programas do IFRO, né? São umas pessoas de baixa renda, de menor acesso à informação, tanto que eu tive que readaptar os meus exemplos de marketing e empreendedorismo, porque vou falar do Coco Bambu, vou falar do Outback, eles nunca nem viram, cara. E aí bateu aquele choque, eu disse, caramba, e agora? Isso foi a primeira aula. Da segunda em diante eu tive que estar sempre revisando como é que eu ia contextualizar dentro da natureza daquele público. Foi um desafio monstro. Depois daquilo ali, meu amigo, dou aula até para doido. Pra peixe. Pra peixe, pronto. Mas a nossa cultura não é uma cultura de valorização, de
de escolaridade, de estudo, né? Quando eu falo nossa cultura, eu, você, nossos pais. Esse é meu é a cultura a cultura para passar. Cultura para passar. A Perfeito. cultura no Brasil não é de valorização para estudar, né? Se você for para a camada mais baixa, é menos ainda. Menos né? ainda. É estudar para passar, não para aprender. Quem Então, fala isso é o Murilo Gun, que sempre fala, nós temos a cultura justamente de decorar o gabarito para poder passar na prova. E no final das contas você não aprende. Não aprende. E o que era para aprender você acaba não aprendendo e vai só empurrando com a barriga. E depois você na verdade cria uma aversão ao estudo. E acaba a gente tendo poucos profissionais capacitados para a área tecnológica, né? Porque fica uma população muito na área de trabalho braçal, Exato. né? E aí o país vai ficar pobre, né? Sempre vai ficar pobre. Se você não valoriza a educação, vai ser um país pobre. Não importa quanto dinheiro o país tenha, vai ser um país pobre. Né? Se a população não estuda. Né? Não estuda e não tem esse incentivo. Eu mesmo, como não sendo professor regular, eu não trabalho com isso diariamente, mas todos aqui são prova de que eu faço o máximo para expor assuntos, conteúdos para que as pessoas leiam. Eu tenho um clube do livro voluntário. Desculpa a minha ausência. Não, esse aqui não está perdoado. Participou dos 2 primeiros e sumiu. Por quê? Porque eu me obrigo a ler um livro que seja no mês. Geralmente eu leio mais, graças a Deus. Eu tô agoniado, que inclusive minha meta é 16 no ano, eu só li 6. Tô terminando o 7º. E expondo isso para as pessoas. Leiam, estudem. Tem livro tal, fala sobre isso. Tem a série tal que... eu não gosto de ler. Vamos ver uma série tal. Você já leu um livro sobre tal coisa? Ou como a pessoa fala, eu não gosto de ler, mas teve um livro que eu li. Era sobre assunto tal. Ótimo, pega mais 3 desse mesmo assunto e leia. O problema não é a leitura, é o que você está lendo. Eu também não gostava de ler antigamente. E hoje, na verdade, quando eu pego um livro de marketing, administração, comunicação, eu devoro o livro. Tanto que eu estou lendo esse que eu disse que eu estou terminando o 7º, que é um livro paralelo ao livro do Clube do Livro. O do Clube do Livro eu estou na metade e esse eu já estou terminando, porque eu estou lendo junto. Por quê? Porque ele é um livro bom, gostoso, do nicho que eu gosto. Então, para mim, é um prazer ler. Falando pra galera, leiam, estudem. Eu escrevi um artigo novo lá na coluna do Portal Amazônia, que eu tenho uma coluna lá, falo sobre marketing de uma forma simplificada, de uma forma descomplicada. Vão lá, leiam. Eu não sei o que vocês não conseguem compreender, que ninguém progride sem conhecimento. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa melhorar. Senão você vai continuar do mesmo jeito. Né? E aí eu vejo, inclusive, professores que não incentivam. Professores que... também não leem. Que também não leem. O trabalho deles é educar, mas eles não educam quem está ao seu redor. Só educam quem está dentro da sala de aula. Cara, isso pra mim... Parece que tem alguma coisa errada na formação geral do Brasil. Porque não é possível, cara. Deixa eu perguntar aqui, falando em professores, existe um acréscimo no valor de remuneração desses profissionais que trabalham com essas crianças? Tem. Quem trabalha com esse público tem um abono. Não sei quanto. Tá? R$2 a mais. Não. Se eu não me engano, é de 400 a 500 reais, alguma coisa assim. Bom, porque, Isso independe da qualificação ou é por conta do público? Do público. Se tiver crianças autistas na sala de aula, se não me engano, eles recebem esse acréscimo. Esse acréscimo, você sabe dizer se é por criança ou se é não, por... Não. Só pelo... Se você tiver 3 crianças ou tiver uma, você vai receber esse abono. Se tiver alguma qualificação a mais para isso? Sim. Existe um abono maior para isso ou não? Existe um plano de carreira hoje, eu acho que tanto da prefeitura como do estado, se você fizer especialização, você recebe 15%, se fizer mestrado, você recebe 30%. Uau. E doutorado, se eu não me engano, você recebe 50%. Se eu não me engano, é isso. Eu não sei da prefeitura, do estado eu acho que é isso. Existe dentro do plano
de cargo e carreira, existe essa valorização. No Estado, se você entrar no mestrado, o Estado fica pagando seu salário até você terminar o mestrado. Olha que maravilha. Na prefeitura, não sei Então, se isso acontece. se mas não no for, Estado- então, se não for por missão, cuidar dessas crianças, faz pelo dinheiro, gente. Não, por favor, né? É, O incentivo que financeiro é já pra vem, isso, né? já vem para cuidar dessa galera, porque existe uma deficiência de profissionais qualificados. Então você se qualifica. Mas Eu tem- queria tem um- muito que tem alguém uma- pagasse pra eu fazer mestrado. Eu sou doido pra fazer um mestrado. Ninguém paga. Mas também cuida com carinho, tá, se gente? você entrar no IFRO, o IFRO paga. Opa! É, Com licença que eu preciso fazer um teste aqui. mas eu acho assim, na educação, quanto mais você paga para os professores, não vai ganhar só esse professor que está hoje atuando, que vai se aposentar daqui a 10, 15 ou 5 anos, tá? Quando eu penso assim em valorizar o educador, Geral. que você você leva esse pessoal do ensino médio, os melhores do ensino médio que vão fazer engenharia, fisioterapia, né? Você leva esse público para ser professores dentro da educação pública. Porque o que acontece? Os piores alunos do ensino médio estão sendo professores. Porque os melhores Estão vão fazendo procurar outras coisas. outra carreira, porque a carreira de professor não é bom financeiramente. Mas se o Estado consegue garantir um salário bom, que você possa sustentar uma família, Crescer e não crescer. sobreviver, né? Exato. Você leva esse pessoal, Os que tá melhores. os melhores do ensino médio, para ser professores. E aí a educação melhora. Né? Porque se você traz professores também que... É mais um ponto, na verdade, para melhorar a educação. É. Outra coisa Não, também seria criar um rendimento melhor. Porque, cara, quem é que vai sair da faculdade para ser professor para ganhar, sei lá, R$30 a hora a aula? Que você ganha 50 fora, no mínimo. Não tem um incentivo financeiro. E outra, ser professor está muito também dentro da alma da pessoa. Porque eu já tive professores... Mais por missão, mais por vocação, mais por... Eu digo por vocação. Amor do que por... Não missão. Porque eu tive professores que eram inteligentíssimos e não sabiam dar aula, não conseguem expor o conteúdo. E eu tive professores que eram razoáveis e eram muito bons em transmitir conteúdos. Sabe? E aí onde está o X da questão? Eu fiz uma pergunta para minha turma, agora fazendo o meu jabá aqui. Era a minha segunda turma, 2 turmas de 30 horas, 10 dias. Começou uma, terminou, já começou a segunda. No final da segunda eu perguntei, quem aqui acha quanto tempo eu estou na sala de aula? Aí a menina lá no fundo, 7 anos. Vocês são a minha segunda turma, não tem 1 mês ainda. Porque eu consegui levar conteúdo para a galera. Perguntei, eu passei algum vídeo para vocês? Não. Fez alguma diferença? Fez falta? Não. Por quê? Porque você trouxe muitos cases, muitos conteúdos, você sabe explicar. Eu disse que tem gente que é muito bom, mas não consegue explicar. Mas veja, né? só, tem essa questão, mas a formação não ensina tudo, né? Fato. Nós somos agora mediadores de conteúdo, né? O que pode acontecer é o Estado pegar esses professores e fazer um trabalho de metodologia de ensino. Fato. Né? Fato. Porque mais um ponto. Você não sai formado da faculdade para exercer tudo na sua área. Você vai aprendendo, Você sai um generalista, na verdade. Você vai aprendendo, né? Tanto professor como psicólogo, você vai aprendendo com a prática, Com né? a prática. Aí tem que existir política pública para pegar esses professores que não Os que se destacam. Para ensinar, ou então pegar esses que têm dificuldade para repassar conteúdos e trabalhar com eles, né? Eu acho que existe um caminho aí, E outra, se você fizer uma análise, uma pesquisa com os professores para entender quais são as dificuldades, os problemas que eles têm para poder melhorar a vida dos professores, eu tenho certeza que vai ser mais um ponto em melhoria para criar um ambiente melhor para novos professores ou até mesmo para que eles possam se dispor mais. Porque é difícil a vida do professor, cara. É osso, é muito trabalho. E não tem essa remuneração boa. No final das contas, às vezes tu olha assim, cara, é melhor estar numa empresa de 8 às 18 e pontos. Brilho, acabou. Sábado não trabalha.
Porque não tem vida de professor dentro e fora, ainda mais agora com o WhatsApp, né? Meu Deus, 10 horas da noite. Professor, eu não vou amanhã. Mas nem chegou amanhã, o cara já tá dizendo que não vai. E tá me mandando pra você 10 não horas da contar mais noite. com ela. E outra, vai ganhar falta igual, não me manda mensagem. A concorrência hoje para dar aula é difícil, porque você tem a internet, você tem... A juventude hoje quer estar ligado na tecnologia. A gente né? tem que utilizar isso para o nosso favor. Ou a escola vai para esse rumo ou vai se perder. Exato. No processo, porque tecnologia hoje... Não tem como estar Não dissociado. tem como. E aí você tem que capacitar esses professores, principalmente esses antigos. Esses antigos. Esses que estão chegando agora não, mas esses antigos que estão aí, faltando aí 10 anos, ainda é uma vida, 10 anos, né? Para se aposentar, eles não têm capacidade, ou não foram capacitados para a tecnologia. E aí, quando chega na sala de aula, a meninada quer tecnologia, quer exposição em slide, quer... Inclusive, se você for professor antigo que não tem a habilidade com tecnologia, eu tenho uma palestra lá no meu canal chamado Como Ser Mais Interessante que o Celular Dentro de Aula. Por quê? O celular é o nosso maior inimigo. Você tá dando aula, tá todo mundo de cabeça baixa. Aí estão comigo, aí não, professor, a gente tá assim. Só que estão no celular. E aí depois vai chegar a prova. E aí eles vão se virar, se aprenderam ou não. Estavam no celular ou não estavam. É osso, cara. É um desafio muito grande. O senhor tem o feedback dos familiares com o desenvolvimento dessas crianças, nem crianças, né? Dessas pessoas fora da escola? Sim, nós temos feedback grupo, e participação. Nós temos um grupo de roda de conversa para a família, né? Onde a gente recebe os pais. Não é fácil você trazer a família para dentro da escola, também não é uma coisa fácil hoje. Mas a gente tem um projeto de roda de conversa onde a gente traz esses pais que ainda estão no processo de luto, ou porque tem uma dificuldade de lidar com o filho. O filho entra na questão da sexualidade mais tarde, e aí eles ficam com dificuldade de entender esse processo. E também ajuda nessa parte também. E aí a gente faz esse projeto de roda de conversa justamente para esclarecer aos pais toda essa questão psicológica e social que os filhos estão inseridos, né? Mas aí o retorno, quando demonstra comportamento inadequado em casa, ele sempre procura o setor pedagógico da escola, né, que é o psicólogo e a orientação educacional. Todas as crianças têm um cuidador, ou não? Não, na nossa escola não. Na nossa escola nós temos um cuidador para a escola toda, tá? Justamente porque o Estado ainda não conseguiu colocar cuidadores para as pessoas com deficiência. A prefeitura já tem mais. Por causa do déficit de profissionais. Ou porque custa dinheiro, custa financeiro, né? Por causa de profissionais, de você dinheiro. tem que contratar uma gama de profissionais para ser cuidadores, porque tem muitas pessoas hoje com deficiência dentro das escolas incluídos, né? E a intenção da inclusão foi essa, foi pegar todo esse pessoal com deficiência, colocar dentro da escola, mas aí você tem que dar um suporte para a escola para receber esse público, né, com deficiência, né? Hoje são quantas pessoas alunos? No CEN nós temos 70 alunos. Nossa. E dá para mais? Precisamos. Estamos aí abertos para receber quantos alunos puder. Tem uma capacidade máxima. Nós ficamos 12 alunos por sala. É o que a gente tem como ideia lá. Mas tem sala hoje que tem 5 alunos. Então cabe mais gente, né? Só falta a gente conseguir organizar. Então dá tudo certo. Como é o temperamento desses alunos? O cuidador. Verdade. E eu quero fazer uma pergunta na relação do cuidador. É em relação aos cuidados dos alunos ou é um cuidado com o progresso dele? Não, é um cuidado
para trabalhar, para ficar quando eles são dependentes, quando eles não são autônomos, tá? Então eu tô o cuidador leva ele no banheiro, Uhum. ajuda na alimentação, quando ele vai se alimentar. São para esses alunos que não têm autonomia. Os que têm autonomia não precisam do cuidador. Show. Tá? Assim, o temperamento, nosso público tem um temperamento bom. Tem um temperamento... Vocês têm bastante autista Não, nesse... o público é menor. Nós temos 8 autistas. Nós temos Desse 8. mais moderado para grave? Nós temos 8. Alguns entram em crise. E aí, quando eles entram em crise, a gente tem que analisar por que eles entraram em crise, né? Todo comportamento tem um gatilho. Tem um antecedente, né? Toda o que reação leva teve uma você, ação. o que leva você a ter esse comportamento inadequado. Uhum. E aí a gente precisa analisar o antecedente, né? O que aconteceu antes da crise, para entender a crise, né? Mas aí em termos de temperamento, o nosso público é até calmo. Nós não temos a questão da drogadição, né? Que escola regular hoje tem, né? Principalmente ensino médio, fundamental 2. A questão do bullying nós não temos, porque eu acho que eles compreendem. Eu acho que eles compreendem entre eles mesmo, que todos têm uma peculiaridade. O cara vai tirar onda e vai dizer, tá. E tu tá muito bem aqui. Então, todos têm uma deficiência, então eles... Então, Vira mais stand-up, né? Acaba de virar stand-up. Mas aí, quando existe agressividade ou autoagressividade, é muito mais dos autistas, né? Quando entra em crise. E aí a gente tem que atuar. Nós temos 2 psicóticos na escola. Esse quando entra em crise, eu já tive que chamar o SAMU, né? Para intervir, porque a gente não deu conta na escola. E qual é a reação? De agressividade. Caramba. De bater, de pegar vassoura e querer bater nos professores e tal. Mas esse tem que analisar o comportamento desse professor aí também, se não está merecendo. Mas esse aí é um caso mais isolado, porque só temos 2 alunos com psicose. Então, quando eles entram em crise, aí eu aciono logo o SAMU. Você tem noção de quantitativo, percentuais pelo menos de cada característica? Temos 30% de psicose, temos 10% de autismo. Não, todos são deficientes intelectuais. Os autistas são severos ou moderados, então eles não entram a gente trabalha lá também eles como tivesse essa... Então a maioria dos alunos de vocês são deficientes... São deficientes intelectuais. É bom para entender o cenário, né? Porque, de repente não. Eu acho que seria legal. Mas aí acho que você não vai poder falar porque você é da escola, não é da associação, né? Seria saber como é que um profissional, um empresário, uma instituição privada faria para poder participar. Eu acho que seria importante. Mas aí você não consegue falar sobre isso? Não, eu não é envolvido. Na verdade, teria que entrar em contato com a empresa. Eu acho que existe um desconto, né, no imposto de renda. Exatamente. Né, quando tem você porque faz assim, doação. Não é só dar, ele vai receber também, né? Sim. Vai ajudar no bolso também. Uma política boa e interferência estatal boa. Bom, eu não tenho mais perguntas. Vou te falar bem a verdade, é muito difícil pra mim falar especificamente disso, exatamente porque eu tô vivendo isso, entendeu? É muito difícil eu conversar sobre isso. As pessoas sabem do meu filho, mas conversar sobre isso, pra mim é difícil. Trava mais. Eu não sou muito, entendeu? Pra mim tem sido bom que eu tô aprendendo, né? Não tive casos ainda, além desse aluno que eu tive, mas na família... Mas existe um grupo de apoio para os pais com filhos autistas aqui em Porto Velho. Tem um grupo Mães Guerreiras. Se eu não me engano, Tem. né? A minha mulher faz parte de não sei quantos. Então tem um grupo de apoio, né? De se colaborarem, né, entre eles, de lutar pelos direitos, né?
É importante, né? Porque assim, a gente, por exemplo, a gente conversou isso não, acho que no primeiro, foi com o Alegro? Talvez. Com o Alegro, com o Alegro. Foi. Que o filho tem 3 anos, né? E aí ele não se comunica. E ele também não, como ele não se comunica, a gente vê algumas crianças fora desse espectro que já pelo menos se comunica e chama e tal. E sempre foi meu sonho ser pai. Desde que eu me entendi por gente, eu entendi que eu tinha um pai, eu entendi que eu queria ser pai também. Antes de ser bem sucedido, eu queria ser pai. Invejoso. Mas você é. Você é. Eu sou pai. Você é. Antes de ter o desejo, de a ambição de ter dinheiro no bolso e cuidar de todo mundo e ser bem sucedido, eu queria ser pai. E hoje eu sou pai de 2 meninos. Mas eu queria tanto que meu filho me chamasse de pai, entendeu? Hoje eu tenho o meu menorzinho que tá começando a falar, ele não fala pai, ele fala dadai. Tá quase. Tá quase. E é engraçado que eu brigo com ele, né? Às vezes a gente tem que chamar atenção, né? Ele vai chorar, eu tô brigando com ele vai chorar e me chama. Aí ele vai chorar, dadai! Dadai! Enfim. E algumas vivências convencionais que a maioria dos pais das famílias tem, por conta disso, por conta do espectro que meu filho vive hoje, eu não tenho. Isso para mim é muito difícil. Por isso que é muito difícil conversar sobre esse assunto. Se vocês perceberam, eu tô mais caladinho, conversando, enfim, mas falar sobre esse assunto, conversar sobre isso é mais difícil. Todo mundo sabe que meu filho é autista. Eu falo isso, meu filho é autista, mas conversar sobre isso é mais complicado. Pediu demais, né? Mas eu geralmente falo para os pais que quando eu tenho filhos também, né? Quase, não chorei. a gente quando está grávido, né? A nossa mulher está grávida. Eu também falo que estou grávida também. Nós também ficamos. Nós criamos uma expectativa do filho que vem, né? Eu acho que é comum a todos nós pais. A gente cria uma expectativa. Se for menininho, ele vai com tanta idade, ele vai jogar bola, tal. Se for menininha, ela vai fazer isso, né? A gente cria essa expectativa. E quando vem um filho com deficiência ou com autismo ou com outro transtorno, a gente tem que deixar essa expectativa toda que a gente criou de lado e ver o filho real. Realinhar. Não, sabe que eu não criei essa expectativa? Eu nunca tive expectativa de meu filho vai ser, sei lá, questão profissional. Eu sempre tive a expectativa de ser uma criança. Não tive essa possibilidade de meu filho nascer, sei lá, autista ou com síndrome de Down ou alguma coisa assim. A minha expectativa é sempre dar o melhor para ele e ele crescer saudável. E aí eu imaginava uma convivência atípica. Atípica não, típica, né? Eu sempre imaginei uma convivência. Se meu filho gostasse na minha mente, eu tava preparado. Meu filho, eu não gosto de samba. Eu ia ficar triste. Mas eu ia falar, tudo bem, filho. Feliz. Gosto de rock. Gosto de rock. Não, tá perdoado que filho. tu é carioca. Eu não gosto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu filho. Mas assim, isso é uma experiência típica. Eu não tinha no passado na minha cabeça que meu filho nasceria dentro de um aspecto autista, ou se fosse síndrome de Down. Até síndrome de Down quando ela consegue se comunicar, né? Eu também não pensei nisso, mas agora eu tô começando a pensar que talvez possa ser que ele saia. Pois é. E a minha única expectativa era ter um parceiro. Dentro uma coisa, não vou chamar de normal, porque ser autista também é normal, né? Mas uma convivência típica de qualquer outra família. Sim. Não tinha expectativa de profissionalidade, de profissão, de gostos, assim, sim, uma convivência típica. Sim. Meu filho falar que gosta de pagode, eu vou deserdar ele. Brincadeira. Mas o Samuel tem muitas possibilidades. Tem. Eu já sei que tem. Tem muitas possibilidades. Né? E tá começando cedinho, né, cara? Pior que são pessoas que começam com 14 anos. Quando ele... Essa intervenção precoce que vocês estão oportunizando a ele vai ajudar lá na frente. Já tá ajudando aqui já. Lá na frente tá ajudando aqui já, isso é bom.
Bom demais. Maravilha. Amaury, última pergunta. Quais são suas previsões futuras para pro SENI? Pro SENI não, para a escola. Para a escola. Eu gostaria que se tornasse um centro. Não sei se vai ser possível se transformar num centro, porque não depende só da escola, depende de toda a política pública, né? Da SEDUC, da Secretaria de Educação. Não tem ninguém lutando por isso? Trabalhando para isso? Não, porque existem pessoas também que preferem que seja escola. Ok. Então, eu particularmente gostaria que se tornasse um centro educacional. Mas eu espero que todas as pessoas com deficiência em Porto Velho ou em Rondônia tenham a oportunidade de ter o seu espaço educacional, o seu espaço cultural, o seu espaço de convivência. É isso que eu espero. Que quando eles se tornem adultos, exista um espaço que eles possam conviver, que eles possam aprender algo, música, dança, esporte, que eu acho que ainda falta aqui em Porto Velho. Para essas pessoas com deficiências realmente nessa incluídos. idade adultas, porque as crianças estão indo para as escolas regulares da prefeitura, né? Estão tendo sua oportunidade educacional, mas o nosso público é um público de adultos, né? E não tem um espaço para eles, né? De convivência. Eu acho que seria importante esse espaço. Maravilha. Fica então o recado para os nossos dirigentes políticos, prefeitos, governadores, deputados, senadores. E eu acho que eu falei de todos, né? Mas é um projeto, esse projeto de centro de convivência como existe do idoso, que fica também na Amazonas, é um projeto do governo federal, mas quem implanta esse projeto são as prefeituras, tá? Então, tem que vir pela prefeitura para fazer centro de convivência através da prefeitura. Olha aí. Então, tá dado o recado. Eu espero que essa mensagem chegue na pessoa correta, pelo menos agora na parte da prefeitura que eu tô lá. Mas eles sabem, viu? Porque esse dinheiro já veio no governo do Mauro Nazif e essa verba voltou porque não existia projeto. Meu Deus. Né? Então, nós temos um setor gigante. A verba voltou só de projeto. E agora tem que trazer essa verba de volta. Depois que a verba Saiu. volta, né? Você tem dificuldade de trazer esse dinheiro, esse dinheiro do governo federal, trazer de volta, né? Mas se conseguir trazer, você pode implementar esse centro de convivência aí. Maravilha. E onde é que te acham? Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Redes sociais, se tiver rede social, se não, qual o endereço? Repete aí o endereço. A escola fica na Avenida Amazonas, 6492, quase de frente à escola padrão. Hoje é uma escola grande, né? Qual o bairro lá? É o bairro Tiradentes. Fica entre a Guaporé e a Daniela, na Amazonas. Em redes sociais, eu não sei. Tá ali, ó. Moraes Amaury. Moraes Amaury, exato. Moraes Amaury. Pra você ver como é bem movimentada essa rede dele. Não, mas eu entendo perfeitamente. Quem quiser me encontrar, @aldomelo com 3 L's no Instagram apenas. Eu sou Caio Florenço, com K e com Y. Qualquer lugar que você botar lá, tá lá meu nome. Até no SPC? Principalmente no SPC. Meu Deus, cara, poderia ter disfarçado, cara. Galera, espero que vocês tenham curtido o papo maravilhoso com a Amaury. Aprendi muito, fiquei muito preocupado com o futuro, inclusive, mas aprendi bastante. Talvez isso seja o princípio... Não fique preocupado, se prepare. Não, eu digo para as pessoas, não para mim, eu digo para as pessoas. Ele acabou de expor que tem um problema que falta dos dirigentes municipais. Então, talvez aí, futuramente, não sei, quem sabe saindo do estado seja diferente, não faço a mínima ideia. Mas espero que tenham gostado, sigam o nosso Resenhas de Negócio lá no Instagram, tamo junto, muito obrigado e até a próxima conversa. Compartilhem, dê like. Muito obrigado, felicidade para todos. Valeu!